Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Pod From Nothing, aquele podcast aleatório sobre coisas aleatórias, com pessoas aleatórias dando opiniões aleatórias sobre assuntos aleatórios. Acho que essa é a abertura mais aleatória de se fazer e ela é muito legal, porque sou eu que faço, não tem outro motivo, é um motivo bem aleatório. Vamos hoje chamar a mesa porque nós temos uma participação especial na mesa de hoje. E só porque eu ia chamar a Violet, ela já mutou o microfone dela, então vamos começar por aquele que eu sempre gosto de chamar. Aquele cara que tem uma voz que arrepia a minha coluna, que faz as coisas subirem assim do... Não tem nem condições de falar. Senhor Lucas Pacheco. Agora eu achei que era o Bardoca. Cada dia é diferente, né, a voz? Cada dia eu não gosto, eu gosto, eu escolho vocês aleatoriamente, cara. Tipo, eu não fico me prendendo a padrões, entendeu? Tá certo. E aí, galerinha, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos aí para mais um papo aleatório nesses temas aleatórios. Falando em aleatoriedade, temos um cara muito aleatório, que vocês sabem que é totalmente aleatório, que é o Gu Bardoca. Olá, pessoas aleatórias do mundo aleatório, como vão vocês? Eu estou bem e aleatoriamente legal. Aleatoriamente legal. Violet, tira o mudo do seu microfone e dá oi pra nós. Добрый вечер. Como é que você tá, minha fofa? Eu tô bem. E vocês, gente? Como vocês estão? Tudo certo? Tudo certo. Hoje eu trouxe um tema em sua homenagem, tá? Oh, meu Deus. Coisas de louco. E pra falar em homenagens e coisas de louco, vamos trazer a nossa convidada de hoje. Ela é bióloga, cientista. Ela é cientista. Eu gosto de pessoas que têm cérebros privilegiados. Minha querida amada idolatrada, salve, Paula Alóquio. Olá, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Tá honra. Honra nada, Paula. Esse podcast é aleatório, cara. Ninguém tem honra de estar aqui. Que Com fofinha. vocês é sempre honra, gente. Oh, meu Deus. Agora eu fiquei até com vergonha de fazer as coisas. Crianças, olha só. Já que a gente já tá aqui, vamos então para nosso primeiro assunto que eu vou jogar à mesa, e é um assunto sempre muito divertido. Nesse podcast, que é o podcast da família tradicional brasileira. Antes da gente começar esse podcast maravilhoso aleatoriamente, eu vou dar uns convites aleatórios pra vocês, umas propagandinhas, porque todo mundo tem que sobreviver, certo? Dia 19 de setembro vai rolar o Ocultaria, o evento das coisas que não existem, o simpósio das coisas que não existem. Vai ser online, através da ferramenta Meet do Google. Vários personalidades do mundo ocultista estarão presentes aqui. Se você quiser participar, ocultaria.com.br, os ingressos já estão à venda para você. Cola lá para você dar uma olhadinha no que isso quer dizer. Tá saindo já? Tchau pra vocês. Seguinte, criançada, falando nisso, cara, só pra ser uma coisa aleatória, no podcast na edição passada, a Switch deu uma gemidinha que eu guardei nos meus arquivos pra começar a usar de forma aleatória nos assuntos. Sabe aquele negócio, E ficou gravado. E como o nosso querido gravador aqui pega uma voz em cada trilha, né? Deu pra separar direitinho, Switch, você dando esse gemidinho. Então, é quase um orgasminho que você teve aí. De qualquer forma, vamos falar o seguinte, ó. A primeira matéria que eu queria trazer pra vocês, pra gente bater um papo, é uma matéria séria, na real, tá? O podcast, na verdade, hoje tá muito sério. Eu vi um vídeo do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamado Christian Kingley, falando que tristeza e falta de motivação atingem 51% de jovens e crianças em isolamento. E essa é a matéria que é em homenagem a Violet, porque a Violet passa a vida dela em isolamento, coitada da nossa girl, e ela também passa por motivos por momentos de falta de motivação e tristeza. Como é que é pra você isso, Violet?
Cara, Eu vou até pôr acho... uma música triste agora. Eu acho que eu meio que aprendi a lidar com isso, cara. Tipo, eu acho que eu aprendi a, sei lá, abraçar a tristeza e tirar proveito dela pra criar coisas. Não sei, tipo, antes eu me incomodava demais, mas depois de... É que assim, depois de 8 meses, 8 meses em isolamento, trancada dentro de casa, literalmente, que eu não saía nem pra ir no mercado, tá ligado? Tipo, e minha casa é super pequena, enfim, eu acabei passando por vários estágios, né? Então, tipo, primeiro eu achei estranho, depois eu fiquei com raiva, depois eu fiquei triste, aí depois eu fiquei super melancólica, aí depois me deu ansiedade, aí eu tive um surto emocional, aí agora eu tô melhor. Agora que tá acabando, eu tô melhor e tô, tipo, aprendendo a lidar com essa melancolia toda pra criar música, arte, fazer umas paradas assim quando ela vem e me distrair quando eu consigo. E pra você, Paulinha, como é que tá sendo esse período de isolamento? Você também acha que tem... você sente mais, porque você também é uma jovem criança, você sente também uma tristeza, falta de motivação ou alguma coisa assim nesse período de quarentena? Sim, muito, muito. Porque minha vida era extremamente corrida. Eu trabalhava à noite, estudava de dia, então eu não parava. E do nada, ficar em casa sem poder sair foi extremamente problemático pra mim. E eu tive que entrar numa terapia, que foi o que me ajudou nesse momento. Acompanhamento psicológico pra mim foi indispensável. Você entrou numa terapia, então? Você tá fazendo tratamento? Tô fazendo tratamento ainda. Mas você acha que isso daí piorou muito por causa dessa período de quarentena que a gente tá tendo, de isolamento social, ou você acha que é decorrente da sua vida mesmo, enfim? Um pouco dos dois. Eu acho que a quarentena deu uma piorada, deu uma agravada. Mas eu já tenho aspectos, assim, de ansiedade. Mas eu acho que a quarentena piorou muito. Ô, Gu Bardoca, agora que eu descobri que você é animador digital, nós estamos no podcast número 3 e teve um podcast 00, que foi o piloto, e só agora eu descobri que o Gu Bardoca é animador digital. Cara, como é que é pra você a quarentena? Pra você e pra Laísa, né, que tá do seu lado? Cara, pra mim, tá sendo um momento agora que eu tô podendo investir na minha arte, na minha animação, ou seja, nos desenhos que eu tô fazendo agora, né? Me ajudou a parar um pouco e desenvolver outras coisas. É claro, de vez em quando bate aquela vontade de sair de casa, sei lá, de ir pra um parque, meio das árvores, ou simplesmente ir pra casa de um colega que a gente fazia noite de jogos na casa de amigos nossos. Vai me dizer que você fazia isso antes da quarentena, vai, Bardoca, não me engana, cara, que você saía pra ir num parque e ficar perto das árvores, até parece. É sério, velho. É sério mesmo, porque eu sou praticante de arte marcial também, e eu gosto de treinar no meio do mato também, né? O foda, imagina só, no meio da floresta chegar um cara aleatório e eu com a roupinha chinesa e olhar pra minha cara e assim, o que você tá fazendo aí, velho? Cara, você já é estranho normal, velho. Poxa, né, não me conhece pessoalmente, já me acha estranho, eu fico lisonjeado. Pois é. Mas sim, cara, tive um momento de surto que eu queria realmente sair de casa, mas pra mim tá sendo proveitoso. Eu tô, acho que aprendendo a tirar proveito disso. Bom, beleza. Olha só, eu chamei um por um de vocês pra gente falar a respeito disso. Agora eu vou dar a palavra, claro, ao Lucas Pacheco e vou pegar um café, porque eu sei que o Lucas Pacheco vai ficar aqui discorrendo sobre as questões neurocientíficas e psicológicas, psicomotoras e psicossociais a respeito do isolamento social. Eu vou deixar no alto aqui para eu ouvir. Lucas Pacheco, meu querido Lucas Pacheco, qual a sua opinião a respeito? Eu não sei se eu vou ser hoje tão científico assim, chato, não. Não vem com história, cara. Eu fiz um puta de um prólogo pra você entrar aqui e detonar o bagulho. Sério que você vai fazer isso comigo? Cara, eu tô mais tranquilo hoje. Hoje eu me peguei pensando, então eu deixei pra próximo podcast que a gente for falar, porque realmente a questão do feminicídio, que eu achei bastante interessante colocar, mas isso deixa pro próximo podcast. Nesse aqui que a gente tá falando. Não, peraí. O nosso podcast é aleatório. Se você acha que é importante a gente falar disso hoje, a gente fala disso hoje, cara. Acho legal criar uma expectativa pro próximo podcast pra gente fazer isso aí.
Mas voltando bom, ao assunto, feminicídio. que é a tristeza em si, essa quebra, né, de rotinas, que foi de uma forma muito abrupta por causa da pandemia, por questões diversas, faz o ser humano entrar em contato com alguma coisa que, conforme a sociedade atual ela atua, né, que é nos bombardeando a todo momento por centenas de estímulos, seja pela internet, seja pelos WhatsApps da vida, pelas ligações, pelos trabalhos infindáveis, fazem com que a gente pare de ter uma conexão que ela é essencial para uma saúde mental, que é a conexão com o nosso interno, que é aquela fala interna. Então, uma vez que a gente sai de todos esses estímulos e cai numa certa introspecção forçada, pensamentos vêm que talvez a gente recalcava, a gente deixava de lado, a gente reprimia, e começa a lidar com eles de novo, né? Então vem esses algozes, essas questões mais ligadas a reflexões perante a vida que eu quero, se não é, né? Se eu tô fazendo sucesso, se não tô, se eu vou ter trabalho amanhã, se eu não vou. Que eu acho que essa geração, né? E eu digo a nossa geração social agora, tá lidando muito com essa forma, né, da gente começar a se perder e esquecer de olhar para si mesmo. Então, seguir mais um efeito manada de como deve se viver e esquecer de olhar como eu quero viver. Se isso tudo que eu estou fazendo, eu estou fazendo de acordo com a minha vontade real ou de acordo com vontades alheias, ideais, sociais. Então, isso tudo traz... Pode falar. Não, eu ia perguntar, você acha que isso tem diferença de uma geração para outra? Porque, assim, nesse podcast em particular, a gente tem, acho que, um representante de cada geração do boomer para frente. Né, eu vou me colocar como boomer aqui. Do boomer para frente. A gente tem desde mim, né, que tô com 40 anos agora, até a Paula, que tá com 22, sei lá, 12. Então, tipo, a gente tem representante de várias gerações agora. Você acha que cada geração é impactada de uma forma diferente? Sim, com certeza. Eu gosto muito da forma como o Bauman ele coloca, né, o tal do mundo líquido, né, das paixões líquidas. Que até um certo tempo atrás, as questões elas mudavam, né, a sociedade ela mudava, mas não com essa rapidez que muda-se hoje em dia, né? Hoje, a cada 5 anos, é uma progressão que antigamente demorava uns 50, 100 anos para chegar nessa mudança. Então, quando o mundo ele era, e eu vou fazer uma analogia agora, Bauman, né? Era mais sólido, então até no formato mais perdendo essa rigidez, as pessoas ainda sabiam o que fazer, sabiam como seguir uma vida. Então, hoje em dia, que as pessoas não sabem muito bem o que elas querem, porque agora elas têm acesso a informações que tiram ela daquele cabresto, né, de olhar sempre para uma direção imposta pelos pais, pelos adultos que conviveram, né, socialmente com eles, tirando esse cabresto, tanta oportunidade que as pessoas começam a se questionar. Então, quanto mais líquido principalmente agora, num momento em que você não sabe como fazer uma carreira bem sucedida, que antes até era mais simples, né? Você ia para uma empresa, passava ali a vida inteira nessa empresa e assim constituía família, enfim. Então hoje, quando a gente tem essa informação mais acessível, a gente começa a perceber possibilidades, o desejo ele sai daquele recalque castrado, né? Ou seja, daquela forma reprimida que nós não sabíamos porque éramos mais condicionados ao pensamento, talvez, pelo menos no Ocidente, mais cristão. Cartesiano, né? Cartesiano, binário, enfim. Aí as pessoas começam a se questionar mais. Aí você pensa num jovem agora. Eu tô pegando aqui da década de 90 para cá. Que pegaram ainda a transição. A década de 90 pegou a transição. Mas pegando, por exemplo, a sua filha, Nino, que nasceu agora nos anos 2000, né? Então, ela pega um movimento em que as pessoas elas não têm essa rigidez de formações sociais. Então, as interações sociais elas são muito mais rápidas, menos enraigadas, menos enraizadas de relações duradouras. Então, essas coisas que mudam muito mais rápido. E a mudança, ela é propensa para o estresse. Porque o estresse, ele vem a partir do momento que o cérebro ele não consegue, o nosso organismo ele não consegue projetar de uma maneira assertiva, ou seja, criar uma expectativa certa, que é o que nos dá o conforto. E o que isso nos traz? Nos traz... Cara, peraí. Desculpa, Lucas, mas eu preciso levantar essa bola. Eu tava conversando há um tempo atrás com a Switch a respeito disso, inclusive.
Porque a Switch estava vivendo num status quo, digamos assim, que era exatamente esse status quo do não conforto, saca? Porque a Switch, me corrija se estiver falando merda. A Switch tá lá na puta que pariu, lá na Ucrânia, sei lá onde ela tá. E 30 apesar delas. episódios de podcast e o Nino ainda não sabe onde eu estou. Não, esquenta não, ele não sabia nem quem eu era antes desse podcast. Gente, eu gosto de vocês por quem vocês são, e não por quem vocês estão, ou sei lá. Nossa, Que filósofo ele. Dorme com essa Olha agora. só. Vai, dorme com essa agora, dona Switch. Enfim, a Switch tá lá na Polônia agora, e ela tá vivendo esse negócio, né? Porque ela tá numa espécie de estado não estado, né? Porque ela tá lá numa transição que não acontecia, porque eu já tive boas notícias dela, mas não acontecia. E aí essa expectativa do estado não estado acaba ferindo ela. E a Paula Locke também tá vivendo, ou estava vivendo, uma realidade muito parecida, porque ela tinha uma vida, como ela acabou de falar, essa vida foi derrubada pela questão da pandemia e tal, e aí ela tá vivendo uma vida não vida, né? Porque é um lugar que ela está esperando alguma coisa acontecer para mudar. Você acha que isso, agora para todos, vamos jogar na mesa. Você acha que isso daí é um causador de depressão, de violência, de alguma coisa assim? Porque, inclusive, números de violência doméstica têm aumentado, né? Sim. Eu posso falar o que eu acredito que me traga a depressão de volta todas as vezes, porque eu acho que depressão é uma coisa recorrente. Eu acho que uma vez que você tem depressão, ela nunca te abandona de fato. Ela, tipo, sempre pode voltar, tá ligado? E pra mim, a depressão, ela vem quando eu me sinto impotente. Tipo, quando eu não consigo mudar uma coisa que me incomoda. Então, eu me sinto depressiva. Eu fico depressiva por isso. E meio que vai me arrastando, assim, pra um abismo, saca? Tipo, eu vou caindo, assim. Enquanto eu não encontro uma solução racional, eu não consigo sair disso, tá ligado? Pra mim, é o que acontece. Comigo é a mesma coisa. Então, Eu posso perguntar se vocês foram diagnosticadas? yes. Sim. Muito bem. Inclusive com border, aqui... eu sou border também, né? Pra ajudar um pouquinho mais. Aqui, ô Lucas, só para dar um eco ao seu alerta aí, inconsciente não, foi bem consciente, mas não foi explícito. Pessoas que estão ouvindo a gente aqui no podcast, nós somos pessoas que fazem um podcast aleatório, entretanto, a gente tenta trazer de alguma forma aqui informações válidas. Então, depressão não é brincadeira, não é uma coisa que você se diagnostica sozinho, tá? Se você tá na sua casa tristinho, isso não é depressão. Pode não ser depressão. Nem é legal, nem é cool ter depressão. Isso, exatamente. Nem é bonito, nem é legal, não é um negócio pra você falar, eu sou depressivo e vamos aí. Se você tá com algum dos sintomas de depressão, tá se sentindo sem vontade de viver, tá se sentindo acorrentado, tá se sentindo, sei lá, vai num psicólogo, faz um acompanhamento para você ser diagnosticado de verdade, tá, gente? Isso não é brincadeira, isso não é legal. É um problema sério, como a Switch falou, isso é recorrente, uma vez com depressão, você tem depressão a vida toda, em episódios gatilhos diferentes. Então, muito cuidado. Agora, volta aí, Lucas, desculpa eu interromper. Não, é muito isso que você fala mesmo. É porque quando cai no senso comum, as pessoas tendem a pegar uma palavra séria e colocar de uma forma bem menos, como posso falar, menos séria, né? Então, as pessoas pegam que nem toque. Isso, exatamente, transtorno obsessivo compulsivo. Então, existem várias patologias que caem no senso comum e as pessoas veem. A depressão em si, ela é bem incompreendida ainda pela ciência. Então temos várias teorias, né? Tem a teoria que foi muito aceita, mas hoje caiu por terra várias vezes, a teoria da serotonina, né? De 1950. A gente falava daquele neurotransmissor que causava uma sensação de bem-estar, felicidade, enfim. E aí, quando cai por terra, porque as pessoas que tomavam aqueles antidepressivos não era uma questão de 100% de pessoas que melhoraram, era uma quantidade muito baixa. Então elas começaram a pesquisar o porquê dessa, se não é uma causa apenas biológica, então qual que seria a causa dela? E é importante ressaltar que é uma doença, tá? É muito séria, existem graduações dela também, né?
Existem formas que ela aparece com comorbidade ou não. E também é importante ressaltar as pessoas que um causador, né, que transforma o genótipo em fenótipo, ou seja, transforma as possibilidades genéticas em, de fato, alguma representação fisiológica, é o ambiente. Então é muito importante a gente começar a olhar para o nosso ambiente. O que está nos fazendo ter essa sensação de não poder ver uma luz no final no túnel. E também outra dica muito legal, já que a gente entrou, acho legal de ressaltar isso, é não esperar vir vontades de fazer algo, mas sim agir. Porque a vontade, ela é realmente algo que, vamos colocar assim, ela é diminuída através da depressão. Então a depressão, a primeira coisa que vai começar a tirar de você é isso, a sua estamina, sua vontade de fazer coisas, as coisas que te davam prazer anteriormente, agora não dão mais. E para quem já tem esse traço, hoje em dia, né, já quem diagnosticado tem uma tendência com essa ruptura e com, mais uma vez, essa questão que nós nos colocamos em dúvidas perante ao futuro, né, por causa dessa pandemia, enfim, as pessoas que já têm a propensão, que estão com o diagnóstico, tendem a ter uma piora, digamos assim, do caso. Então, pessoas, vamos sim procurar terapia. A Paula falou que já faz um tratamento. Então, realmente, não é só a medicação e também não é só a terapia em si. É uma conjunção, é uma questão multifatorial de vários profissionais. Então, vamos levar isso mais a sério do que as pessoas tendem a pensar que é apenas tristeza. Não é tristeza, é uma tristeza recorrente por muito tempo. Isso, e vou falar mais uma. Aliás, é uma tristeza que vem também com falta de vontade de viver, né? E eu vou falar um negócio também. Não é falta de Deus, tá, gente? Sim. Nossa. Tem essa, né? Só pra deixar claro, não é falta de Deus, ou pra galera da Umbanda, não é falta de passe, do espiritismo, né? Não é falta de passe, não é falta de nada. Você pode ter Deus no coração, que nem o caso do padre Marcelo Rossi, né? Que ele, é padre, e o cara tinha depressão foda, né? Que o cara quase definhou na vida dele. E por falar nessa questão religiosa, criançada, eu gostaria de puxar mais um assunto pra mesa. Agora um assunto um pouco mais divertido, porque esse aqui ficou um pouco pesado. Vamos falar da menina que foi estuprada. Não, brincadeira. Vamos falar de... Que isso? Mais leve, né? Bem mais leve. Não, eu queria entrar nesse assunto do caso da menina. Só pra quem tá aqui entender, é a menina de 10 anos que foi violentada pelo pai por anos consecutivos, acabou engravidando. Aí ela foi fazer um aborto por questões de risco à saúde dela, né? Risco de morte. E aí, pessoas como a Sarah Winter e várias maravilhosa. Um salve pra Sarah Winter, linda, que divulgou os dados da menina ainda, perfeita. Vocês viram que depois como é que chama lá, a galera dos hackers lá, pegaram os dados dela e também divulgaram, né? Da Sarah Winter. Ou você quer saber, não. Sim. O Anonymous. O grupo, né? Pegou ela divulgou os dados da... Mano, que pessoa imbecil, meu velho. Caralho. Muito coerente. E ela não tá presa, não? Ela tá... Ficou por isso mesmo? Eu não sei te dizer, Paulinha, porque na verdade não era pauta, mas eu só ouvi esse caso... Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tava tão puto com esse caso, porque, cara, é de um nível de estupidez tão gigantesco que... Eu não consigo... Tipo, mano, a menina foi estuprada, a menina tá pra morrer, aí os médicos recomendam que ela faça um aborto. E aí toda a sociedade católica, não, né? Uma parte da sociedade católica, daquela galera mais bolsonarista, começa a fazer fila no hospital, a fazer corrente no hospital pra menina não conseguir entrar. Cara, que tipo de gente é essa, velho?
Nino, o inferno é aqui mesmo, tá ligado? Aciona a justiça para que Sarah Winter pague 1,3 milhão por vazar dados de criança. Aliás, eu queria deixar só um adendo aqui, muito, muito digna. Não importa se vocês que estão me ouvindo aí gostem ou não gostem dos caras, tá? Mas Felipe Neto e o Whindersson Nunes assumiram boa parte da... Um deles pegou a parte de atendimento psicológico para a menina e o outro de educação. E vão pagar do bolso deles para que a menina consiga se recuperar ao longo da vida. Muito diferente dessas militâncias, filhas da puta, perdão, que foram lá cagar regra e estão cagando pra menina, cara. Sim. Mas parece que ela tá solta, ela não tá presa, não. Essa mulher tinha que passar por uma lobotomia, tá ligado? Tinha que resetar ela pra ver se funciona, se adianta alguma coisa. Porque, Cara, eu acho que lobotomia meio que ela já fez, porque, tipo, ela não tem cérebro. Mas talvez resetando, sabe console? Sabe, tipo, aparelho eletrônico, você reseta, às vezes funciona. Acho que deviam resetar ela de novo, talvez. Deu alguma coisa errada ali. Ela só faz de serviço na sociedade. Acho que nem assim. Tem uma matéria na Veja que eu tô vendo agora, tá escrito... Ah, não, é no Sensacionalista. Sarah Winter testa negativo para ser humano. Eu acho que ela não tá presa, não, cara. Mas quem é preso e quem que merece ser preso realmente é preso nesse país, não é mesmo? É, aqui, né? Porque aí na Tchecoslováquia, onde você tá, acho que as pessoas são presas, né? Não era Bulgária? É, Bulgária. Cada hora vindo pra um país. Era na França. Gente, eu tô no Senegal, por favor. Senegal. Paulinha Locke, o que você acha desse... Bom, vocês querem realmente falar disso aqui ou vocês querem deixar esse assunto para o próximo podcast pra gente falar com o feminicídio? Eu quero falar uma coisa aqui, então. Eu quero propor... Então fale, então fale. Que é uma bióloga. Pera aí, seu Lucas, deixa eu só rodar uma vinheta aqui. Pera aí. Paula, você que é bióloga, o que é vida? Vamos ver se as pessoas começam a entender. Nossa! Meu Deus. Paula, engole essa, vai. Mano. Vírus é vida, Paula? Não. Nossa, que responsa que eu peguei agora. Você tá achando o quê? Pod for Nothing é um podcast aleatório, mas é cultura, dona Paula. Ai, meu Deus. Ai, você pegou numa questão muito polêmica, cara, porque na faculdade a gente tem uma matéria inteira só pra discutir isso. Só pra discutir o que é vida, e até hoje toda a comunidade científica dentro da biologia entra em conflito com isso. Não tem consenso, exatamente. Aí vem pessoas cristãs e querem definir o que é vida, o que não é. O que é tirar uma vida, o que não é tirar uma vida. Então a gente vai pegar o que? São células? Não, então... O que é a religião se não... Peraí. O que é a religião se não a suposição de coisas que são muito lógicas de forma completamente idiotas? Deturpado. Nossa, eu peguei pesado, mas vocês entenderam o que eu quero falar, né? Você vê a diferença da ciência e religião. Na ciência a gente discute até hoje o que é vida. Na religião eles já têm um consenso desde a pré-história da Idade Média. Quer dizer, muito mais avançados, né? Pra que ciência, gente? Pra quê? Mas o grande problema é que, tipo, o pessoal da religião, eles não entendem que eles têm realmente definição do que é vida. Mas essa definição que eles mesmos têm vão mudando de acordo com a opinião pessoal de cada um, sabe? Tipo, a ciência, ela tenta colocar um método que não importa se você tá aqui ou tá em Urano, vai ser a mesma coisa, sacou? Agora, quando você entra na religião, tipo, se eu acordei com o pé esquerdo e dormir de calça jeans, vai ser outra coisa, saca? Tipo... Eu queria muito... Tem vários assuntos aqui. Vamos falar desse primeiro, vai, agora que o Lucas... Mas Paulinha, qual que é a problemática? Só para que a gente entenda por que isso é tão discutido. Então, é porque, na verdade, assim, primeiro a gente define a vida como toda uma questão bioquímica, né? A questão da orgânica. Só que aí vem a questão dos vírus, que tem toda a bioquímica da vida, mas eles não se reproduzem. Então tem várias definições.
sabe? Vida é aquilo que consegue se reproduzir, aquilo que passa os seus genes adiante. Entendeu? Tem diversas definições que você consegue abordar. Por isso que não tem um consenso. Não tem uma coisa muito firme. A problemática da vida é justamente essa é a questão. Porque quando cai em questões de aborto, se deve, se não deve, sempre vem a mesma história, mesma ideia da alma. Então, a partir de não sei o quê. Então vai sentir a dor. Agora não sei o quê. E aí essas pessoas que... Tem questão de sentir dor ou não. Isso, a ser ciência, não sei o quê. Então aí começa aquela questão toda que essas pessoas se defendem em uma base biológica que nem elas sabem o que é, porque elas replicam, elas nunca leram sobre, a maioria pelo menos, elas não sabem muito bem o que é, começam a replicar apenas o que ouvem para se enviesar da próprio viés que elas têm perante a um livro que elas leram, interpretar do que quiseram, né? Excluir aquilo que não era conveniente, colocar aquilo que era conveniente, e agora cagam regra perante a outra pessoa decidir o que ela faz ou deixa de fazer com o corpo. E aí é uma questão muito complicada quando essas pessoas decidem, né, ir e em vez de reconhecer a menina como ser humano que passou anos sofrendo um abuso e que o estado psicológico dela deve estar muito afetado até agora, e não, esquecem isso porque a ideia do própria questão da idade dessas pessoas é superior a isso, né? Porque Deus é maravilhoso e deixou isso acontecer também porque, sei lá, porque quis. É muito complicado, é uma questão que me indigna muito isso aí. Cara, você sabe que eu penso que não existem pessoas assim de verdade? Pessoas como? Como assim, Nino? Como a Sarah Winter, por exemplo. Eu acho que elas não existem de verdade. Eu acho que, na verdade, essas pessoas, elas fazem um tipo, saca? Tipo, por algum motivo... Porque, assim, a gente sabe, né? Isso é até uma teoria da sociologia, de que você tem duas maneiras de se destacar. Ou você destaca porque você é bom, ou você destaca porque você é, tipo, palhaço. Né? Eu tô generalizando os termos, mas ou você se destaca porque você consegue chegar em primeiro lugar, e geralmente esse destaque ele é muito competitivo, né, porque é difícil, ou você se destaca porque você faz alguma coisa completamente fora da curva ali, e às vezes você serve de exemplo, de um mau exemplo e tal. Um caso muito famoso disso, para que a gente pode pegar, é o caso da menininha lá do falsete, que eu não vou lembrar o nome dela agora. Melody. Da MC Melody, da Melody. Então, você pode ser um puta cantor e se destacar por causa disso, só que aí você vai entrar no mercado mega competitivo, né, de outros cantores tão bons, ou você pode se destacar porque você é uma piada, que foi o caso da Melody, que inclusive rendeu vários processos, enfim. Ou como, por exemplo, a gente vê várias pessoas que entram no mundo do funk carioca e se destacam porque são bons, e tem gente que entra e se destaca porque é palhaço, porque fala besteira, que nem, sei lá. Então, eu fico vendo, por exemplo, essas lideranças aí, como a Sarah Winter e fico me imaginando se elas não fazem isso pra fazer tipo, que nem o Nando Moura fazia, lembra? Antigamente. Agora, por exemplo, ele tá um cara muito mais calmo. Agora ele já conseguiu chegar onde ele precisava, onde ele queria. O Cauê Moura, né, que também fala umas coisas muito legais, mas ele também foi por esse lado. Então eu fico me perguntando se isso não é um personagem, porque eu acho de verdade impossível alguém ser assim de verdade. Eu acho que se a Sarah Winter não existe, é um delírio coletivo muito ruim. Não. Não, Matrix. Não foi isso que eu tô falei. brincando. Eu entendi o que você falou, Eu acho sinceramente que a coisa mais fácil do mundo é você bater em extremos. O difícil é você encontrar um meio termo, é você buscar a coerência, é você sair da sua zona de conforto e tentar entender as coisas que você até então não entende, não conhece, e abrir sua mente, saca? Então, eu acho que a Sarah Winter, ela vive a vida dela batendo em extremos e tentando encontrar verdades absolutas, muito parecido, inclusive, com esse pessoal da religião, sabe? E eu acho que é isso que ela tá fazendo, cara. E como a sociedade, basicamente, é feita, em sua grande maioria, de pessoas que preferem bater em extremos, ao invés de realmente procurar a coerência nas coisas, eu acho que funciona, né? De um jeito muito horrível, mas acaba funcionando, porque ela tá em evidência o tempo todo. Ela tava quando ela se tornou feminista, e depois quando ela se tornou ex-feminista, e agora, quando ela tá fazendo esse tipo de coisas absurdas. Então,
eu acho que, tipo, a sociedade sempre vai enaltecer pessoas nas quais a maioria das pessoas se identifiquem, saca? E eu acho que é bem por aí mesmo. No seu mundo também tem muita gente assim, né, Paulinha? No mundo da biologia, tem uma galera que entra pra biologia, se forma biologia e depois começa a falar uma parte de groselha dentro do mundo da biologia. Tem. Tem muito. Mas é porque geralmente essas pessoas, elas pegam... De alguma forma, elas pegam umas verdades pra si e, tipo, movem mundos pra querer embasar essa verdade delas de alguma forma, sabe? E aí elas usam do nome, né, do cargo. Eu sou formado, sou cientista, sou biólogo. E, portanto, eu falo a verdade. Logo, o homem veio do barro. Exatamente. De alguma forma, essa verdade faz bem pra ela e ela usa... inclusive o nome da ciência para afirmar para ela mesma que aquilo é real. Pelo menos dentro da minha área, o problema é... A maioria das pessoas tem esse problema. Qual que é o problema mais evidente nesse sentido da biologia? O problema sempre foi, sempre vai ser a discussão da evolução versus religião, e criação do homem, essas coisas. É o que mais pega dentro da biologia. São pessoas que não querem, tipo, assim, nada contra quem acredita, mas pessoas que não querem acreditar em coisas cientificamente comprovadas, tipo, evolução, para não deixar de serem religiosos, para não abdicar da crença delas, sabe? Sei. Cara, sabe que no meu canal muita coisa acontece a respeito da evolução? Eu não sei que vídeo exatamente que eu fiz um tempo atrás e uma moça apareceu e ela também é da cadeira das ciências, não sei exatamente que ciência que é. Mas ela veio falar pra mim que a evolução não foi provada. Ela só veio aqui, ela não fala como o homem, como a vida nasceu, como a vida apareceu. E aí eu falei, olha, pessoa, você me desculpa, eu não sou da área de você, não sou cientista, eu sou um mísero artista plástico, mas até onde eu sei, evolução nem tenta falar de onde a vida veio. Não. Acho que se você tá levantando essa questão, você já tá errado daí. Exatamente. Mas essas pessoas, a maioria, elas sabem que elas estão erradas. Porque elas tentam de uma forma mais difícil. É muito mais fácil elas verem a verdade, sabe? Mas elas tentam, de alguma forma, tentar encontrar respostas pro que elas acreditam. Então, e aí a gente vai cair no que eu falei. Eu acho que essas pessoas não existem de verdade, sabe? Elas são uma versão fake, caricata delas mesmas. Sacou? Faz sentido agora? Faz todo sentido. É como se ela estivesse querendo mais atenção do que realmente... Isso! Ela quer estar certa em alguma coisa, não quer estar certa. Ela quer estar certa. Exato. Mas, Nino, pra você existir da maneira que você tá dizendo, pelo que eu tô entendendo, é o que eu falei, você precisa entrar num processo de autoconhecimento pra você entender o que você tem no seu universo interior, que você possa usar na sua vida, algo que seja realmente relevante, que te identifique como pessoa. Essas pessoas, elas vão com a onda, tá ligado? Elas seguem o fluxo e fazem o possível pra estar em evidência. E, tipo assim, acaba sendo um grandíssimo de serviço, porque isso é o que a maioria já faz. Mas é o mais fácil de ser feito. Sim, eu concordo e eu sofro disso. Eu não sofro nada, mas tem muita gente na minha área, Switch, que faz a mesma coisa. Porque, assim, o caminho da magia, ele é um caminho que exige estudos complexos e profundos sobre coisas. E você só se destaca nesse mundo em particular se você tem conhecimentos, mano, sobre as mais diferentes situações, assim. Eu converso muito com a Paula, por exemplo, pra gente pegar essas questões da biologia, porque não é meu campo, né, enfim. Só que eu preciso ter conhecimento disso. E aí quando você fala assim, olha, mago é aquele que outros magos te reconhecem como mago, portanto você tem que fazer alguma coisa digna de nota para que outros magos te reconheçam, as pessoas falam, mas isso é arrogância da sua parte. Tipo, cara, o que você quer? Você quer ser realmente de verdade alguma coisa ou você só quer ter um nomezinho? Porque não existe uma federação internacional dos magos que vai proibir você de usar o termo. Se você só quer um nome, coloca. Só que isso não vai fazer de você alguém de verdade.
E nessas questões todas, e talvez agora o Lucas até consiga dar uma luz pra gente, nessas questões sociais todas, o que a gente vê é muito isso. São pessoas que elas não conseguem, por pura preguiça na maioria das vezes, se destacar, mesmo que seja preguiça intelectual, se destacar no âmbito que elas estão efetuando, e aí começam a arranjar desculpa para conseguir se destacar pela desculpa, se destacar pelo problema, e não se destacar porque realmente elas fizeram alguma coisa relevante na linha de vida dela. Né? Então, sei lá, você, Switch, você é streamer. Você não adianta você chorar na frente da câmera que você não vai ser uma grande streamer se você não tiver um conteúdo bom o suficiente, com uma estratégia de marketing boa o suficiente para ter pessoas te procurando, né? E não adianta ficar chorando fora isso, eu acho. O que vocês acham? Sim. Mas, por exemplo, eu poderia seguir o fluxo. Eu sei o que dá certo nesse meu meio de streamer. Mas o fluxo não me agrada. Porque, por exemplo, sei lá, eu podia... a maioria das meninas que dão certo nesse meio, elas são fofinhas, mas ao mesmo tempo gostosas. E elas ficam, tipo, falando com vozinha fofinha, fazendo coisa de anime. Cara, assim... Eu acho que é tanto mais do mesmo que não corresponde ao que eu tenho dentro de mim... Que, sinceramente, eu acho que eu prefiro viver no anonimato por muito tempo que, de repente, conseguir a fama ou sei lá, me destacar sendo a mesma coisa que outras 2.000 streamers são, tá ligado? Tipo, mas é mais difícil, é mais árduo, dá mais trabalho, me dá ansiedade, tudo isso. É questão de escolha, né? Do que vale mais a pena pras pessoas. Eu já falei, você devia vender pack do pé. Vendo... Gente, por falar nesse tudo que a gente tá falando aqui, de pessoas que fazem suas próprias realidades e fracassam, vamos adentrar a um outro assunto que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando agora. Olha só, na verdade são acho que 3 assuntos que eu peguei aqui que podem entrar na mesma pauta. O primeiro deles é a pastora que chamou o coronavírus de farsa e morreu de Covid-19 na Flórida. A vida é uma piada pronta, né? Muito bom. Amei. Agora deixa eu ler o que tá escrito aqui. A pastora e seu marido acreditavam que a doença estava ligada à conexão de internet 5G e que não passava de uma gripe comum. Porém, o casal acabou infectado pelo coronavírus. Brian Lee Hitchens e sua esposa Erin acreditavam nas teorias da conspiração disseminadas na internet, sugerindo que o coronavírus é uma farsa ligada às redes de internet 5G, ou apenas uma gripe. Ô, Paula Locchio, você é bióloga, meu amor. Como é que a gente transmite gripe por 5G? Eu queria saber da onde. Sério, eu tô tentando aqui pensar da onde eles tiraram isso. Não faz nem sentido. O pessoal é criativo, né? Tem que ter muita criatividade. Cara, eu tenho acompanhado essa história desde que, na verdade, as novas torres de 5G têm sido instaladas, tá? Porque, assim, a tecnologia 5G, eu não vou saber explicar direitinho, mas o que eu sei é que a tecnologia 5G, para ela ser mais rápida do que a 4G, ela precisa de... Ela não consegue transmitir por muito espaço, né? Por quilômetros. Então você precisa de um maior número de torres rebatedoras. E isso está fazendo com que as empresas de 5G instalem muitas torres rebatedoras de internet para você conseguir rotear o sinal, né, de internet que você está usando. A partir daí, muita coisa começou a ser falada, principalmente porque isso está sendo liderado por uma galera da China. E aí, não sei como, de verdade, eu não sei como. As pessoas ligaram, estão construindo torre 5G, coronavírus. Eu tô tentando entender até agora. Né? Aí vem da China, coronavírus, é 5G, a questão só não é o ozônio anal, mas o resto... Daqui a pouco se você tiver um Xiaomi, você vai ter automaticamente peste negra, né? E todas as torres têm um embleminha de morcego. É o Batman. O coronavírus, na verdade, foi disseminado pelo Batman, eu acho. Na verdade, isso é o sistema da Wayne Tech, isso aí. Wayne Tech, tá certo. Cara, vocês querem... Eu queria muito que a gente comentasse a respeito como a vida pode ser irônica com a gente, né? A pessoa falando que o coronavírus é uma farsa e acaba morrendo de coronavírus. E isso não rebate muita coisa. Eu não sei se a gente podia estar fazendo isso, porque eu acho que a gente vai tomar um corte muito gigante do YouTube e tudo mais.
mas foda-se. Tem muita gente... Talvez a Paula... Não sei se a Paula chegou a estudar infectologia, essas coisas todas, mas uma vez eu ouvi do Átila, o Átila Yamarino, falando uma coisa muito interessante, que é a questão da distância, e que uma pandemia ela vai cortando a distância. Então, enquanto você está ouvindo que alguém no jornal ficou doente, você não dá importância. De repente é um amigo de um amigo, aí você começa a olhar diferente. Quando é o seu amigo, aí o bagulho pega pesado. E eu acho que foi exatamente o que aconteceu, isso daqui temperado, obviamente, né, por questões de religião e essas coisas todas. O que vocês acham? Eu acho que faz todo sentido. Mas não é assim com tudo? Digo, o imaginário não é o que cria a expectativa de algo? Não é empatia de uma forma legada à experienciação possível a mim, que me faz preocupar com coisas? Pode ser, mas peraí, deixa a Paula levantar a questão dela, eu vou juntar as duas, que eu acho que eu já sei o que a Paula vai falar. Não, só ia falar que eu acho que essa questão da distância faz todo sentido, porque enquanto você tá vendo na TV que uma pessoa morreu, fulano morreu, as pessoas tendem a não dar importância, porque não é uma realidade que tá próxima a elas. Né? É horrível, sim, é horrível isso, mas eu acho que é isso que acontece, que tá acontecendo. Então, agora trazendo a questão do Lucas e a questão da Paula. Eu super concordo com você, Lucas. Só que, qual que é a grande situação? Cara, nós somos seres humanos e providos de intelecto, saca? Então, eu acho que, independentemente da expectativa daquilo que acontece próximo da gente nos ferir a despeito do que acontece longe, a gente deveria, na verdade, ter o mínimo de capacidade de saber que é uma pandemia, ou seja, o bagulho infecta, sei lá, 10 pessoas no seu raio de contato, e isso uma hora vai voltar pra você, cara. Eu acho que é uma questão, o que você puxou faz muito sentido, porque é assim que funcionou, só que é uma questão que é completamente ligada ao instintivo e não ao racional. Mas você... E até que ponto a gente pode usar isso como desculpa? Não é muito instintivo, não, senão a realidade seria diferente. O instinto, ele provém... Você acha, Paulo? Calma. O instinto, ele provém dos nossos conhecimentos prévios. Então, nós agimos instintivamente perante o que nós adquirimos, né, consolidamos quanto memórias, né, informativas. O instinto, você já falando do jeito que a Paula está colocando, é natural para uma pessoa que estuda a base. Então, tendo a base, você consegue construir, até ver se aquela questão faz sentido ou não. Você tem uma base do mínima noção do que seria a formação de 5G, você consegue ver que a conexão 5G e coronavírus talvez não faça sentido. Mas quando você não tem essa base, você não tem um instinto. E aí, quando você não tem esse instinto, não tem esse conhecimento prévio, aí essas pessoas começam a buscar outros padrões. Porque nós somos assim, fazemos associações perante a memória, ou seja, nós criamos padrões. E quando nós não temos padrões, nós queremos buscar outros tipos para que faça sentido, para dar lógica, para criar esse padrão. Então, uma pessoa que não sabe a base, não sabe o que é uma célula, né, não sabe o que é energia, ou não sabe conceituar da onde que vem a energia do corpo, não sabe o que é ATP, não sabe o que é mitocôndrias, enfim, não sabe nada dessas questões, até chegar numa questão mais complexa, que é a sociedade, ou então uma questão mais complexa ainda, que provém de uma física mais complexa, ela não consegue fazer essa conexão. Eu posso dar um exemplo simples. Lavar louça. As pessoas, elas pegam um pano de prato e estão lá lavando, né, secando a louça. Aí seca e deixa lá. Umidade mais alguma coisa orgânica é resultado óbvio para criar uma cultura de bactérias. Se a pessoa deixar essa toalhinha lá, ela vai secar outro dia também outros pratos. Ela só está transportando a bactéria. E ela não sabe, porque ela não fez essa conexão, ela não agiu instintivamente para entender que a toalha, para secar algo ali, não é tão legal de se usar, já que fica úmido, já que a umidade provém, junto à questão material, de uma possível criação de uma cultura bacteriana que pode fazer mal. Então a pessoa tem disenteria e vai achar que é o que ela comeu, e não percebe, pode ser talvez o pano de secar ali, a toalhinha de secar a louça. Então essas questões, quando a gente aumenta para o macro, e vem essas conexões mirabolantes, teorias conspiratórias, até uma terra plana, é porque essas pessoas, elas não construíram uma boa base de conhecimento, que é o que falta na nossa cultura hoje, o que falta na cultura em geral, é a base
do conhecimento científico. E aí, Paulinha, o que você ia falar? Concordo totalmente. Violet? Com o Lucas. Não, Aqui. eu tô chamando. Porque se ela falar eu concordo também, eu vou acabar com o podcast, porque a graça Faz é ela muito discordando tempo. do Lucas. Nino, desculpa. Faz muito tempo que eu tenho concordado com o Lucas. Eu já aceitei o meu destino. Não vou mais se relutar. Tá tudo bem. Agora eu só sigo o mestre Lucas. Tá tudo certo. Pronto, virei um guru. Ah, não, Nino, não. Não, mas eu acho que pra quê, né, cara? Pra quê, gente? Pra quê? Peraí, gente. Pra que embasamento científico? Pra que estudar? Pra que se informar? A gente não sabe, a gente acha. E tá tudo certo. É assim que a sociedade funciona. Tá tudo certo. Vamos que vamos, tá ligado? Ô, Fazer o Switch, quê? você tá com uma cientista na mesa, cara. É, meu Deus, é. Mas eu tenho certeza que ela entende a ironia, assim como todo mundo que tá ouvindo. Porque eu, na verdade, até esse meu jeito de falar, assim, eu acho que todo mundo já percebeu isso, né? É porque eu realmente, assim, perdi a fé totalmente, assim, nos seres humanos. Então, tipo, eu tô sempre esperando o pior, enfim. Mas eu acho válido, assim. Tipo, eu acredito que em alguma dimensão a raça humana ainda possa evoluir para que talvez um dia a maioria da sociedade, a humanidade queira realmente buscar o conhecimento e não só ficar se embasando em achismos e afins. Espero que um dia isso aconteça, né? Não sei. Cara, eu tô calado um tempo aqui, mas eu vou falar agora também, né? Concordo totalmente com o Oi, Lucas também nessa Bardoca, parte. bem-vindo. Mas oi? Obrigado! Agora que eu saquei. Meu Deus. Desculpa. Bem-vindo ao podcast. Zé Ruela. Mas então. Sim, falta muita, realmente, base, né? Pra gente ter até o querer ir buscar, né? Porque às vezes, se alguém fala alguma coisa com você, sei lá, igual eu não lembro quem deu um exemplo, se foi aqui no podcast, se eu ouvi com alguém. Tipo, o céu é azul porque a laranja cresce no chão. A pessoa, o céu é azul porque a laranja cresce no chão. A gente não vai buscar o porquê às vezes, né? Tipo assim, não faz sentido aquilo. E numa era igual a nossa, né? Igual a pessoa achar que o 5G pode transmitir o corona. E ainda a pessoa, tipo, eu não sei, né? Ela é do Brasil mesmo, essa Não, ela é da Flórida. Flórida. E ela morreu aonde? Na Flórida, caralho. Flórida mesmo? Desculpa, pensei que ela tinha ido pra outro lugar, tipo na Europa, algo assim, né? Não, ela morreu em Atenas, depois de subir as 12 casas. Nossa, caramba, eu era doido pra subir 12 casas também. Como é que ela conseguiu chegar lá? Ela foi por 5G. Ai, pai. Então, tipo, no nosso tempo, cara, é um pouco difícil ficar sem informação, a não ser que a pessoa viva, tipo, sei lá, na bolha dela, né? Igual a gente já discutiu sobre bolha antes também, né? E é muita coisa envolvida, isso que é o foda. E não quero saber de nada, né? Tipo, a fé cega, talvez, o achismo cego, talvez, também. Eu acho que a facilidade da informação deu um efeito contrário, sabe? As pessoas acreditam em tudo que Uhum. Pois é, eu acreditei geral que ela tinha sobre as 12 casas. Ô, Bardoca, mas você acha que existe alguma forma de fé sem ser cega? Eita! Agora que você falou, velho. Porque você tem que acreditar com todo o seu ser pra ser fé, né? Então fudeu. Não, a partir do momento que você não acredita, que você tem alguma informação sobre aquilo, você deixa de acreditar. Você passa a conhecer. Aí não deixa de ser fé. Deixa de ser fé. Então a fé ela só funciona Quando é se cega. for cega. Faz sentido. Tô falando besteira, ô Lucas? Você que é um cara que estuda a mente humana. Depende do seu conceito de fé. Seria a sua fé obrigado. religiosidade? Não, fé é fé. Fé. Então, sim, a fé por fé é uma questão de uma expectativa, só que essa expectativa 100% enviesada do não erro, né? Ou seja, se eu acredito viesmente que aquilo vai acontecer, eu tô meio que tampando todas as possibilidades de adversidades perante essa ação. Então, sim. Olha aqui, ó. Só pra gente contextualizar. Eu procurei no dicionário aqui. Fé, convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção. Conjunto de ideias e crenças de determinada religião, ok? Primeiro da teoria da teologia, ok? Fidelidade, compromisso e promessas, tá?
Na real, então, aqui o que importa pra gente no significado é a convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção, credulidade, crença. Agora eu vou colocar uma outra problemática. Vocês conseguem perceber ou pensam que a fé ela é necessária? Eu acho que ela é inerente ao ser humano, mas eu acho que você escolhe o peso que você coloca nela no decorrer da sua vida. Eu sinto assim. O que você acha, Nino? Não, eu quero ver vocês primeiro. Bardoca, Caralho, eu tô pensando assim, buguei muito com essa pergunta. Paulinha. Eu ainda tô com dificuldade dessa definição de fé aí, tá meio... Eu tô confundindo com a... Eu fui caçar no dicionário aqui, porque tava falando lá de crença. Fui procurar o que é crença. É ter como verdadeiro, acreditar. O que é acreditar? Tô olhando tudo no dicionário, viu, gente? Quando vocês não souberem alguma coisa, façam isso também. Tá falando que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Mas aonde que você viu? Porque eu tô vendo no Michaelis. Eu também vi esse significado, mas eu não achei uma fonte que era uma fonte confiável. Não é, não. Porque é assim, mas mesmo aqui, ó, caralho, mesmo no dicionário Michaelis, o que tá falando aqui é que dar crédito ter como verdadeiro. Como você tem como verdadeiro, você não tem a verdade, né? Será que a verdade é palpável? Palpável em que sentido? No sentido de tangível? No sentido de experienciável. Isso é uma problemática da filosofia da ciência, inclusive. Ah, tá. A gente tá falando... Você vai querer entrar em método científico? Não, tô entrando na questão da experienciação do que seria a verdade, já que toda confirmação, seja ela científica ou não, ela provém de vieses. Os melhores assuntos científicos são os que têm menos vieses, mas mesmo assim não deixam de ter vieses. Não, Lucas, eu acho o seguinte, eu acho que a verdade é uma informação que tem tantas corroborações que ela se torna passível de não ser improvável. Então, se a gente for falar, por exemplo, da gravidade, você pode colocar a equação da gravidade aonde você quiser no nosso universo, vai funcionar. Então isso para mim é uma verdade inconteste. Você pode falar que, por exemplo... o replicar daquilo, né? Não só replicar, como ser preditivo, né? Você consegue prever o futuro a partir das informações que você tem agora. Então foi o que eu falei, eu não sei, nunca ninguém pousou lá em Plutão. Mas sabendo a massa do planeta, eu consigo saber a gravidade de lá. Isso, mas você percebe que a nossa forma de vislumbrar isso tudo através de uma metodologia humana, experienciável para humanos, que pode ser uma série de outras coisas que a gente deixa passar porque não temos aparato ou forma de experienciar isso tudo a mais. Por isso eu falo de vieses. Mas se a gente uma incompletude de uma possível verdade. Eu entendi, mas se a gente vai partir de algum lugar, a gente tem que sempre partir de algum lugar. Eu não posso partir da preposição de que um alien vai ter um corpo com base em titânio em vez de carbono. Sim, até porque a gente precisa de uma ideia de algum agente solúvel, né? Então, sei lá, talvez o titânio não seja. A gente pode supor coisas... O ponto não é ir contra a ciência, o ponto é colocar o quanto a realidade, o real, a verdade é uma coisa experienciada não na sua completude, mas sim na possibilidade das nossas condições. Eu entendo, mas peraí, aí a gente vai entrar numa discussão outra, que é a seguinte: existe toda uma característica física e que a gente vai chamar de natural dentro da ciência, que aí a ciência consegue experienciar com, inclusive, metodologias, né? Que aí a Paula até pode falar alguma coisa melhor pra gente nesse sentido. Mas existe uma outra realidade que, eu não lembro agora quem foi que falou, depois eu posso até referenciar aqui embaixo na descrição, que falou que começou a pensar a realidade a partir do intramentes, e não só do extramentes, ou seja, não só do natural, mas também de uma outra coisa. Se a gente for entrar nesse paradigma do intramentes, aí a gente vai começar a pensar em tudo, porque inclusive dentro da o que vai funcionar não é a realidade, a aceleração versus a massa, vezes a massa, mas sim a minha percepção de gravidade. E aí vai entrar com leis de relatividade do Newton, não a relatividade geral, mas a relatividade especial do Einstein, essas coisas todas, pra gente experienciar, porque aí não vai depender só do real, vai depender também do ponto de referência. Mas ainda assim... Entrar no aspecto existe uma questão. Isso, ainda assim a gente vai ter que... Dá pra gente estabelecer certas questões a partir do estudo da psique da pessoa. Entendeu? Pra gente, inclusive... Foi?
Lacan, exato. Não sei se foi o Lacan que falou a respeito do Foi. intramentes aí, mas Eu não Vou sei ver se se eu foi do caço. entramento, mas ele tem Mas esse conceito de lembrando que você realidade. está falando de ciência se baseando numa coisa que até hoje é considerada uma proto-pseudociência. Psicanálise não é ciência. Não, então, mas eu não tô baseando nada, eu só tô falando que se a gente pegar isso em questão, não tô falando pra pegar, entendeu? Sim, sim. Não, sim, a minha questão, que eu gosto de ser o problemático aqui, por quê? Porque eu gosto de deixar as pessoas ampliarem um pouco as possibilidades, né? Eu gosto sempre um lado mais difícil de percorrer, porque pelo óbvio é muito tranquilo. Então eu não gosto de coisa tranquila, eu prefiro ir mais para ampliação disso aí tudo. É só para as pessoas começarem a questionar essas questões da realidade, que é muito mais complexo. Percebe? A gente gastou aqui cerca de 10 minutos, até mais, discutindo coisas que ainda estão sendo discutidas pela ciência, porque além das ciências naturais, temos as ciências humanas, ciências biológicas, enfim. E aí entram vários contextos do que a realidade significa. Você citou a questão da psique. Psique, ela é uma questão que depende para qual autor está lidando. É tanto que a psicologia deixou da conotação psique relativa à alma. Hoje em dia é o comportamento humano e as suas interações sociais. Então a gente tem que pegar a problemática que eu estou falando nessa coisa de realidade, ela sempre tem que ter um basamento. É baseado a partir de. Então eu vou falar da realidade compreendida a partir da física XHSO, a partir de Lacan, né, na psicanálise pós-freudiana. Então tem todas essas questões ali a se colocar. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Não foi o Lacan que falou sobre o que eu estava falando do extramentes e intramentes, foi Heidegger no livro Ser e Tempo, que ele vai começar a falar que a imaginação, embora não seja expressa na realidade tangível extramentes, ou seja, fora do nosso corpo, existe ontologicamente, ou seja, dentro do nosso corpo. Então, a gente pode falar que a imaginação ela é real e não ilusória. Eu tô falando isso porque eu fiz um vídeo faz pouco tempo falando sobre realidade e eu fui estudar isso daqui e acabei pegando esse excerto em particular para basear quase todo o vídeo. Então, estava anotado aqui nas minhas coisas. Que legal. Isso aí é bom, Nino, porque, por exemplo, o que nós conseguimos captar através dos nossos sentidos não necessariamente é algo real, mas sim interpretativo baseado assim, na quantidade de células, na quantidade de informações prévias, nas conexões sinápticas que nós possuímos do nosso sistema nervoso central, né, que é o sistema que pega todas as questões do sistema periférico e traduz de alguma forma ou outra para nós podermos reagir perante esses estímulos, né? E aí você colocou uma questão do imaginário. O imaginário, ele realmente produz reações fisiológicas iguais ou podendo até ser maior quando a pessoa de fato presenciar alguma coisa dita real no externo. Então isso é até da tua ciência bastante, inclusive. Em psicoterapia a gente trabalha bastante. Então, eu estava estudando isso porque eu estava vendo a respeito da realidade e aí eu entrei em questões da interpretação da própria realidade, né? O hermetismo vai pegar isso, a questão do seu universo interior com o seu universo exterior, essas coisas todas. E aí eu tava vendo, porque isso explica um pouquinho do porquê que a gente tem tantas diferenças a respeito de uma mesma situação. Porque a gente experiencia aquilo de acordo com as nossas experiências anteriores, e as experiências anteriores elas vão influenciar na captação do sentido daquela experiência em particular. Então a gente vai ter o mesmo fenômeno sendo observado por pessoas diferentes, de forma diferente, e inclusive sendo explicado de forma diferente a partir da mácula que isso deu na sua consciência. Nossa, pesamos pra caralho esse podcast aqui, hein, Lucas? Mas legal assim. Agora eu vou chamar de volta os seus seguidores lá do seu YouTube, Nino, porque eu quero dar uma dica, que eu vi um vídeo seu falando de visualização na magia, e aí eu quero acrescentar dicas para as pessoas melhorarem essa visualização. A dica master é: esqueçam visualizar e pensem em imaginar. E imaginar, ele provém dos sentidos sinestésicos, visuais e auditivos, ou seja, quanto mais sentido você coloca naquela sua visualização de dados, na sua imaginação, no seu intento, mais conexões sinápticas vão ser criadas e fortalecidas, porque várias partes do nosso cérebro, né, várias partes do nosso lobo hospital, lobo parental, enfim, fora as partes da questão límbica, se você coloca a emoção ainda acrescentada, você constrói essa imagem e essa
necessidade prévia de uma expectativa vai acontecer no futuro de uma forma mais convicta e que vai realmente favorecer você mais nesse seu intento aí. Paulinho, eu falei muita grossa. O que a gente falou aqui sobre realidade tem a ver com a ciência ou você acha que não? Eu acho que vocês entraram mais no campo aí da psicologia, de um... Eu confesso Então- que eu fiquei meio perdida nas divagações aí, eu não consegui pegar muito bem. Ai, que bom, não tô Então sozinho. conta pra... Não, a Paula é muito legal, porque assim, a Paula ela é cientista de laboratório, saca? Ela é ratinha de laboratório. Então ela... Não, é legal, porque a tendência da gente, tanto do Lucas, que vai estudar mente, como eu, que também vou estudar mente, né? Ele mais do lado físico, eu mais do lado mágico. O Bardoca tem toda a parte mais imaginativa da profissão dele, que agora eu descobri qual que é, finalmente. E a Switch também, nessa questão da viagem de droga e tal. A gente tem um monte de pegadas. E a Paula, ela puxa... a Paula puxa pra baixo. Que louca, então, tá certo. Bora. Hippie Olha que louca. a gente não vai se tomar um strike do YouTube mesmo. Quer dizer que a Paula puxa pra baixo e a Violet puxa pra dentro? Não, a Violet puxa pra qualquer lado, velho. Ah, Puxo pra outros planetas, essa é a parada. não, cientologia não. Ô, Paula, qual que é pra você? O que é pra você, então? Pra você, quanto cientista, o que é verdade? Olha, a gente tem a verdade em relação ao método científico que você tá falando, que a gente consegue provar? É isso? Não, eu quero saber o que é verdade pra você, quanto cientista. Isso, exatamente, o que a gente consegue provar através de um método científico. Mas você Quanto não acha que o cientista método... é isso? Mas você não... Essa é a problemática que eu estava discutindo com o Lucas agora. Porque, assim, o método científico, ele é realmente a melhor coisa pra gente saber o que é efetivamente real. Assim, dentro dos piores cenários, o método científico, ele é o melhor que a gente tem. Mas, sem porque dúvida. a gente sabe que ele tem algumas falhas, mas funciona melhor do que qualquer outra coisa. Mas a gente só corrige que- as falhas através dele mesmo. Dele próprio, entendeu? Sim, é o que eu tô falando. Tipo, o método científico, ele é o melhor cenário que nós temos, tá? Só que ele, por exemplo, não consegue adentrar todos os campos de conhecimento ou campos necessários, que talvez você pode até argumentar comigo que não seja obrigação da ciência. Por exemplo, o campo da mente, né? A gente não consegue provar que a mente é isso ou aquilo a partir de método científico. Ou que a mente aponta para esse ou aponta para aquele lado através de métodos científicos. Mas Então, assim- isso, Nino, porque tem uma questão estranha da nomenclatura do que quer dizer mente. Aquilo que a gente uma vez discutiu, acho uma live que a gente fez junto lá no meu canal, é justamente isso. O que é mente? Porque a mente, geralmente, quando o pessoal fala, geralmente a maioria das pessoas, né, as coisas estão na minha cabeça, etc., a gente pode tomar como cognição. E a cognição, ela é cientificamente provada, sim. A gente sabe, inclusive, parte do cérebro que acontece. Então, quando a gente traz para uma questão menos ampla e mais específica, a gente consegue provar ou desprovar, sim. Agora, quando a gente fala de questões muito abertas, aí é complicado, porque a gente não tem nem como ter um parâmetro para falar a partir do quê. E aí se torna uma questão que não é da questão científica. A ciência vai trabalhar com a parte mais bioquímica né, do que talvez seja a mente. Aquilo que Isso. ela consegue ele manusear. Exatamente. Agora, se for uma coisa mais imaginatória, que ela não tem mesmo como de alguma forma provar, de alguma forma estudar, aí é mais complicado. Isso. Por exemplo, eu estudo hipnose, Nino, né? Eu gosto muito da área da hipnose. Acho legal esse comportamento, a gente sabe que é um comportamento. A ciência não consegue ainda, por falta ainda de tempo, né, muito recente, os estudos científicos nessa área, reconhecer de fato o que é. Existem teorias por trás daquilo ali. O que a gente consegue saber através de encefalograma, de outras formas ali para nós conseguirmos identificar quais partes cerebrais
estão agindo, a gente consegue identificar quais são os compostos desse comportamento, que a gente vai chamar de hipnose, que fazem alterações sinápticas na memória, na questão ideomotora, e a partir dali ter alguns resultados científicos, né? Então existem várias publicações do PubMed, mas a gente não consegue palpar realmente toda a complexidade do que é a hipnose. Se é placebo, se não é, porque existem várias convergências, né, na área científica, enfim. Você consegue ver meio que os resultados ali, o que causa algumas coisas, mas não como que ocorre. Mesma coisa mais ou menos que acontece com a magia, né? Você vê alguns resultados, mas você não... Como que acontece, você não sabe. Magia ainda é mais difícil ainda, que não tem como nem mais colocar um aparato ali pra... Então, mas a magia, ela não se pretende provar, né? Então, tipo, exatamente porque a gente usa um número tão enorme de variáveis que não se torna passível de prova. Ainda? Exatamente. Né? Não, acho que não vai chegar lá. Será que não? Assim, algumas coisas específicas da magia podem ser que cheguem. Como, por exemplo, a gente já tem alguns avanços na área do estudo do ritual. Né? Inclusive por causa do meio business e tal. Mas já tem uma galera, inclusive está publicado no PubMed, se eu não me engano, ou em algum indexador de ciências, que depois eu linko aqui embaixo, que o que faz um ritual mágico ter eficácia, ou pelo menos a aparência de eficácia. Isso já foi estudado. Eu acho interessante que quando se trata de pessoas, você até pode, né, entrar a questão do placebo, mas voltando àquele procedimento lá das plantas que você fez, eu ainda acho incrível. Sim, obrigado. É legal demais. Mas, por exemplo... E aí entra a questão, né, do que acontece que fez aquelas plantas crescerem, enfim. Então, mas aí é muito aberto nessa questão. Eu acho legal demais. Por isso que eu falo, eu acho incrível algumas questões que a gente não consegue ainda tatear, ainda vislumbrar realmente o que acontece ali. Mas essas questões também... pensei na pessoa, a pessoa vai e te liga. Todas essas questões têm uma série de variáveis também que podem agir contra, mas só a possibilidade cria um universo todo aí pra frente, né? Quando o Nino falou aí que talvez não venha a ser possível estudar, eu não sei se é verdade. Porque até um tempo atrás as pessoas acreditavam que não seria possível, então, descobrir o que seria o tal do inconsciente de Freud, né? Ou se existia alguma coisa ali. Obviamente, a ciência traz que não é uma questão topográfica, como Freud propunha, ou seja, um local específico do cérebro que é o inconsciente, mas hoje a gente já sabe com estudos científicos que existe uma parcela de todo esse processamento nosso que acontece independente de nós estarmos cientes ou não. E a gente cria uma ideia totalmente inovadora a partir do século agora 21, né, com os estudos do Eric Carnell, né, que foi o que descobriu o processamento de memória, mais de afinco, né, a questão neuronal, sináptica, enfim. E aí a gente tem todo esse aparamento agora para identificar outras questões que até então era somente empírica para uma questão mais laboratorial, né? Então existem mais ferramentas. Por isso que eu falo, quem sabe daqui para frente não consegue ver outras possibilidades também que possam vir aí com o progresso científico. Eu tenho uma pergunta para o Nino e eu tenho uma pergunta para a Paula. Fala. Nino, na sua visão, assim, qual que é a relação entre mecânica quântica e magia? Nenhuma. Por quê? Você acha que não tem o menor sentido achar que, tipo, o seu ritual, por exemplo, só funciona porque, de alguma maneira, você direcionou aquelas partículas microscópicas, que no caso seriam a energia, né, digamos assim, para determinada situação ou intuito? Nanocópicas. Não, é porque eu sei como é que mecânica quântica funciona e não tem nada a ver com isso que você tá falando. E qual que é a sua visão com relação a... Gente, eu fiz esse podcast pra não falar de magia, gente, porque eu tava com o saco cheio de falar de magia. Mas é por isso que eu criei esse podcast. Se fudeu. Fala. Não, é porque, na verdade... Todo mundo que vai falar, que vai tentar estabelecer uma relação entre mecânica quântica e magia, espiritualidade, Deus, não sei o que lá, não tem ideia do que mecânica quântica é.
A mecânica quântica nem sugere isso que você tá falando, o Switch. Então, tipo... Não, eu sei que não. Eu queria saber a sua visão com relação a isso. Em momento nenhum que, tipo, eu vi coisas sobre mecânica quântica, eles falam de magia ou algo do tipo. Eu tô te perguntando como uma pergunta aleatória mesmo. Então, porque assim, a gente não sabe, nem eu sei, tipo, eu estudo isso já tem mais de 10 anos, e eu não tenho ideia do que é essa força. Primeiro que assim, ó, a magia ela funciona de várias formas diferentes. Essa questão da energia é só um pedaço da magia. Existe toda uma pegada psicológica, existe uma pegada de hipnose, existe uma pegada física, existe... E aí é que tá o problema que a gente estava falando, que as coisas não são provadas, porque é todo um arcabouço de coisas que são usadas ao mesmo tempo. A parte de energia é só um pedacinho dela, assim como a parte de evocação de entes metafísicos também. É só um pedacinho dela. Dentro desse princípio, a gente não consegue falar que a minha mente vai atuar na física para mover os átomos e isso fazer as coisas acontecerem. Não dá para falar isso. Até porque já foi provado que não é assim, então... Você falou que não faz ideia de como acontece, então tem uma possibilidade de ter alguma coisa a ver. Não, eu sei, Paula, mas a grande questão é que, assim, o que a Switch está falando é da gente, por exemplo, mentalizar um resultado. Vamos fazer o negócio da planta crescer aí. A gente mentaliza e aí a minha força da mente vai mover as partículas mais essenciais do universo e isso daí vai atacar a planta e isso a gente já conseguiu medir e saber que não é assim. A ciência já colocou alguns monges para se concentrar e tentar mover uma partícula lá, acho que era um elétron, sei lá, e isso ser captado por um laser, e não rolou. Então a gente sabe que não é assim que funciona. Eu não sei como, mas eu sei que não é assim. Entendeu? Então, é complicado as coisas da planta, né? Porque até o pessoal fala lá do conversar com a planta, faz a planta melhorar também, e de fato você consegue ver os resultados bastante similares a isso. Você dá atenção para uma e não dá atenção para outra, enfim. Então é muito complicado a gente conseguir tatear hoje em dia, pelo menos eu vejo, os porquês, né? Como você bem falou, é uma centena de variável. E a gente volta mesmo para o problema, né? A simbologia, o símbolo que o indivíduo coloca, o que ele quer expressar. Então, é o que eu ia falar, na verdade. É por isso que as escolas mais modernas de magia, como a Chaos Magic, por exemplo, não se importa com isso. Porque eles sabem que a explicação disso, ela é ideal, sabe? Tipo, no sentido de, né, ideologia. Ela é um ideal que você provavelmente não vai alcançar. Então eles se baseiam no resultado e não necessariamente no como o resultado foi atingido. Entretanto, eu sou hermetista, então eu vou me preocupar com como o resultado foi atingido para depois alcançar o resultado. Então, assim, eu não sei como é que funciona. Também. O quê? Eu, como cientista, também. Então, é por isso que a gente se conversa bastante. Tipo, eu de verdade não sei como é que a planta cresce. E, na real, Lucas, não existe uma interação nesse sentido com a planta, né? A gente não conversa com a planta nem nada, a gente só mentaliza alguma coisa. Mas de qualquer forma, Isso que eu falei. Eu já falei pra Paula, eu tô super, super disponível a entrar num laboratório pra testar. E é isso que Né? É que eu também nem sei como fazer teste disso. Oi? A minha pergunta ia ser nessa base. Por que diabos, que medo é esse? Não tô falando no seu caso, mas que medo é esse desse pessoal da magia não querer colocar o experimento à prova, né? Dizem que é tão poderoso, por que não coloca à prova? Porque ninguém ainda teve essa ideia. É porque... Quem quer falar? Pode falar. Acho que era a Paula. Não, eu só falei, né? Eu acho, Lucas, na verdade eu tenho certeza disso, que é por medo do fracasso. É assim, a maioria das pessoas no mundo de hoje, vocês sabem disso, a gente tá falando isso até agora, elas se contentam muito com o título muito mais do que com a coisa. Então elas preferem ser chamadas de mago e não ter certeza do que ela tá fazendo do que ela fazer um negócio que deu errado. O que é exatamente o oposto do que, por exemplo, a escola de hermetismo que eu sigo vai falar pra gente. Porque ela vai falar, cara, você precisa testar as coisas pra ver se você não tá se iludindo. E a gente vai entrar naquele negócio lá da realidade intramentes. Você tá se iludindo com tal coisa? Você não tá se iludindo com tal coisa? Por exemplo, a Paula, ela participou de uns eventos meus que eu fiz lá no Espírito Santo e ela é super cética. Cara, eu não tive dúvidas em colocar ela no meio da sala e tentar fazer ela passar por uma experiência mágica. Exatamente por causa do ceticismo dela. Assim como no meu canal, várias vezes eu falo, pessoas, vamos fazer um teste de tal? Inclusive eu tô agora com o Fausto Ramos, a gente tá bolando um teste pra falar
com relação à projeção de mente, esses negócios que eu vivo falando. Então, assim, pra quem tá realmente estudando, enfurnado com o nariz lá, que é mago realmente, desse mago de fazer as coisas acontecerem, tá disposto ao estudo e disposto ao teste. Eu tô o tempo inteiro disposto a ser taxado de fraude. Tanto que, né, os meus atendimentos mágicos, por exemplo, eles geram um relatório que eu entrego pra pessoa comparar as coisas. Comparar resultado. Eu vou falar, ó, isso aqui vai acontecer. Então, tamo aí, tá por escrito pra você depois bater. Agora, a maioria das pessoas tem medo de entrar pra questão da fraude. E de se assumir fraude. Entendeu? Eu acho que se alguém falar que eu tô errado, vai ser um motivo de eu aprender uma coisa melhor. A maioria das pessoas acha que se alguém falar que tá errado, ela vai ser considerada uma fraude. Legal. Mas eu acho que aí a pessoa acaba meio que tendo medo também de, tipo, de perceber. E aí volta no que você tava falando antes do negócio de fé, tá ligado? Tipo, de tudo que ela acreditou aquele tempo todo, na verdade, tipo, não ser real e ela ter se enganado aquele tempo todo, enfim. Eu acho que isso ia gerar uma frustraçãozinha, assim. Mas com certeza. Com certeza, Mas aí é que tá. Na década de 50, se não me engano, quando os cientistas estavam procurando lá saber, né, como é que realmente a conexão sináptica se dava, né, eles não tinham noção ainda do que é, tinham duas partes que estudavam aquilo, né? Tinham a parte que chamavam Sparky, que eles defendiam que era uma conexão elétrica, e outra que era chamada SOAPy, que eles se consideravam que era uma questão química, né, e não elétrica. E aí, não lembro, acho que foi os Sparky, se eu não me engano, os caras estudando, chegaram a conhecer cara, esqueci o nome do cara que critica a psicanálise, inclusive, o que criou a metodologia, a ideia filosófica da metodologia científica, enfim, não vou lembrar agora. E aí, o que acontece? Ele ressignificou essa ideia do provar qual que tá o certo, essa questão do o meu vai estar o certo, o dele vai estar errado. Ele propôs para o cara fazer e provar que até onde está errado, porque assim que quando ele provar que o experimento dele está errado, não é uma coisa negativa em si, mas sim uma coisa positiva, porque vai tirar um dos vieses. Você tava falando do Popper? Do Popper, exatamente, ele mesmo. E aí, quando o Popper falou pra esse cara, que agora eu não vou lembrar o nome dele, ele foi lá, testou realmente, ele estava errado, a questão elétrica, da conexão sináptica, realmente era uma questão química, uma síntese proteica, inclusive. E aí, eles começaram a perceber que a partir do não, é mais fácil achar o sim. Então, talvez essa questão mágica das pessoas aí que lidam com esse paradigma aí, eles estão vendo que alguma coisa dá certo, vamos dizer assim. Se eles provarem o que não dá certo, só favorece eles a saber o que vai dar mais certo ainda, vai melhorar o trabalho deles. Sim, é a busca sincera pela verdade, entre aspas, né? Pelo que realmente faz sentido. Mas eu acho que é isso que diferencia um mago de um esotérico X, sabe? De um pai de santo de poste. Porque eu sempre tô a fim de fazer um trabalho melhor. Então eu encaro os nãos. Fazer o quê? Gente, mais alguma coisa pra gente falar? Tinha mais assunto, mas eu acho que a gente... Semana que vem vai ser legal. Semana que vem. Próximo podcast vai ser legal. Vai ser legal. Amei o positivismo. Não, vai ser bom demais. Realmente é uma coisa que estava aqui na minha garganta, assim, aí eu comecei a ler, né? Eu comecei a ter uns questionamentos, porque é isso, né? Eu trabalho em clínica, né? Então eu atendo pessoas na clínica. E existem coisas que vão aparecendo pra gente que a gente vai tentando compreender cada vez mais, o que traz esse gostinho de estudar cada vez mais. E eu, como tenho esse paradigma mais científico, eu fui pesquisar cientificamente essas questões, né? Do porquê que existe o bendito preconceito estrutural, da onde que vem isso, da onde que vem esse ódio para com a mulher, da onde que vem essa ideia do aborto, essa ideia também dessa criminalização do corpo da mulher. Então, eu comecei a pesquisar essas questões e aí me veio uma série de coisas que eu escrevi algumas dos meus pensamentos, a base onde eu tirei referência e tudo mais, e tá aqui na garganta para discutir com vocês. Então, no próximo podcast vai ser legal. Eu acho, inclusive, que no próximo podcast a gente devia chamar só mulher e o Lucas. Pode ser? E você e o Bardoca não vão participar? Não, eu vou ficar de ouvinte. Inclusive, eu acho que eu vou deixar até você, o Switch, abrir o podcast, fazer as vezes de host.
A gente pode deixar assim, Nino. Você deixa a Praise no seu lugar, eu deixo a Laísa no meu lugar. Ah, gosto. Pronto, fechou. Boa. Então, semana que vem, próximo podcast, pessoas queridas do meu coração, nós vamos ter uma discussão aqui a respeito de aborto, violência contra a mulher, feminicídio e essas coisas todas que estão muito importantes de serem discutidas numa mesa só de mulheres e o Lucas Pacheco no meio. Então é isso, pessoas. Vamos nos despedir hoje, começando pela nossa querida convidada, Paula Locke. Muito obrigado por você estar presente aqui hoje. Espero que você tenha gostado da experiência de estar aqui com esse bando de louco, que ninguém é corintiano, mas todo mundo aqui é um bando de louco. Falando a respeito de aleatoriedades, eu gostei muito da sua participação, agradeço muito você. Se você quiser dar seu tchauzinho, sinta-se à vontade. Eu também adorei estar aqui. Confesso que eu tava meio nervosa no começo. Nunca fiz essas coisas, mas foi legal. Gostei de estar aqui. Seguindo agora a nossa mesa, como sempre, aquela pessoa que eu sempre chamo em primeiro e pede pra eu deixar por último, Switch. Amei a conversa, amei a companhia. Vocês são a parcela da humanidade que me fazem ter um tiquinhozinho de fé no resto da humanidade. E crianças, não usem drogas, por favor. Gubardoca. Gente, obrigado por ter ouvido esse podcast até aqui. Fiquei caladinho, mas hoje estou meio xoxo mesmo, mas estarei melhor na próxima semana. E ficamos aí. Lucas Pacheco. Opa! E é isso aí, gente. Muito obrigado. Eu espero que a gente não tenha pesado muito a cabeça de vocês aí. Espero que tenhamos chegado pelo menos na minha expectativa, que era ampliar um pouco as possibilidades aí de pensamento. E é isso aí. E vamos ver se vocês querem cada vez mais nossa aleatoriedade aqui, né, nesse podcast. All for Nothing. É isso aí, meus amigos e minhas amigas, presentes hoje aqui. Esse foi mais um Pod From Nothing, aquele podcast aleatório sobre temas aleatórios, com pessoas aleatórias dando opiniões aleatórias. E eu, o Nino Denani, o host desta noite, desejo a vocês que vão em paz e que o Senhor vos acompanhe.